Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores que acompanham a Connect TV Algarve e também a Connect TV no Brasil. Estamos começando mais um Política em Foco e mais uma vez falando da política em Portugal, diretamente aqui dos nossos estúdios do Algarve. Hoje meu convidado é Daniel Viegas. Ele é vice-coordenador da Iniciativa Liberal aqui em Faro, do Núcleo de Faro, e deputado municipal em Faro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Espero que tenhamos uma conversa muito agradável. Estou aqui, obviamente, para aproximar um pouco a Iniciativa Liberal no Algarve e espero que consiga responder a todas as questões que serão colocadas. Muito obrigado. Daniel, eu quero começar o assunto da formação do partido. É um partido jovem, né? Tão jovem quanto a sua aparência jovial. Num país onde, historicamente, né, desde o 25 de abril, dois partidos meio que se revezaram o tempo todo no comando do país, o porquê o surgimento de um novo partido, de uma nova agremiação, o que a Iniciativa Liberal buscou com a sua criação, que não era atendido por esses dois partidos? Evidente que há outros, mas os dois dominantes. Sim, é uma excelente questão. Eu penso que Portugal tem sido dominado, de facto, por uma dualidade de partidos, digamos assim, uma alternância, de facto, entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata ao longo dos últimos 50 anos. A Iniciativa Liberal surge, de facto, numa tentativa de trazer liberalismo, literalmente, a Portugal, num paradigma que, digamos, não era natural em Portugal. Existe ainda hoje, digamos assim, uma grande dependência do Estado e não tanto a política focada no indivíduo. Surge em 2019, de facto, com um grupo de fundadores, ou melhor, ao longo de 2018, e acabou-se por formalizar, digamos, em 2019 com o primeiro ato eleitoral, que foram as europeias, 2019, curiosamente, ou seja, acabamos de fechar um ciclo de 5 anos há poucos dias atrás, digamos assim, e de facto surge para complementar um espaço político que não era ocupado de todo, ou seja, por nenhum dos partidos. Que creio que o crescimento foi consistente, digamos assim. Nós já participamos em 6 atos eleitorais no total, digamos assim, em que tivemos sempre um crescimento em termos de votação, ou seja, o número de votantes foi crescendo gradualmente, tanto em Portugal como no Algarve, já agora, e acompanhamos plenamente essa tendência, e creio que tem sido um sucesso, verdadeiramente. Se me tivessem perguntado há 5 anos atrás se assinava por baixo que nós teríamos acima dos 9% em 2024, assinava sem ver e sem pensar, digamos assim. Ou seja, essa ousadia, né, de iniciar um partido que vai até um pouco na contramão, talvez, do que é o cultural de Portugal, que é um país que tem no assistencialismo uma característica, que não é uma coisa só de Portugal, é uma coisa da Europa, né? A gente vê um assistencialismo, um cuidado de diversos benefícios ou de diversas ajudas para que a pessoa não passe fome, não passe necessidades, tenha atendimento de saúde e tal, que acho que ainda muito ligado ao período das grandes guerras, que houve muita fome, muita dificuldade. Então é uma formação, e não é uma crítica que eu estou fazendo, é uma constatação histórica. Os países se moldaram dessa maneira por necessidade de manter as pessoas vivas. E na contramão disso, agora que você falou, né, depois desses 5 anos, que mostra um crescimento de um projeto partidário, significa que a Europa está mudando? Ou seja, vocês arriscaram uma coisa e identificam hoje que a Europa está mudando? Menos assistencialismo, mais empreendedorismo, menos Estado e mais iniciativa privada? É uma mudança da Europa ou ainda não? Eu creio que ainda não. É a necessidade de mudança. Eu chamo também a atenção que a Iniciativa Liberal não é contra as redes de segurança, muito pelo contrário. Ou seja, nós de facto defendemos uma rede de segurança. No entanto, esta rede de segurança não pode colocar em causa o bem-estar de amanhã
pelo bem-estar de hoje. Ou seja, nós não podemos colocar em causa o futuro das gerações vindouras, ou seja, dos nossos netos, dos nossos filhos, só para hoje estarmos um pouco melhor. E aqui é encontrar, digamos assim, o equilíbrio correto, melhorar as condições de hoje, mas, sobretudo, apostar no amanhã. E isto de falar e pensar no amanhã, no futuro, é algo que desapareceu completamente da política. E, por isso, nós consideramos que, sim, Portugal necessita de mais liberalismo, mas agora também a Europa precisa de mais liberalismo, neste sentido. É difícil dissociar a política de um país do Exato. resto da Europa por diversas questões, e a comunidade europeia é o principal deles, mesma moeda, tudo que a gente sabe. Falando um pouco desse resultado eleitoral dos dois últimos, né? O resultado das legislativas, surpreendeu? Vocês esperavam um resultado tão positivo quando, de alguma maneira, as pessoas, e você mesmo falar, tem um pouco de a insatisfação com o que está. Talvez nem tanto ainda o entendimento com as suas propostas, ou com as propostas da iniciativa liberal. E quando tinha o Chega liderando o tal do voto de protesto, o voto contra a política que está aí, quer dizer, tinha um expoente mais forte, com mais visibilidade, com mais críticas também, e a iniciativa liberal tentando se mostrar de uma maneira diferente. Era esperado um sucesso tão grande? Falando primeiro das legislativas. Ok. Eu acho que o projeto sempre foi construído a longo prazo, ou seja, nós nunca perspectivávamos um sucesso estrondoso, digamos assim, a curto prazo, pelo simples facto que nós defendemos sempre que somos o partido das ideias e não aquele partido que grita alto, ou seja, é de facto muito repetição da ideia, fazer as pessoas entender que de facto estamos aqui para lutar pelo futuro, literalmente, ou seja, e com ideias claras e concretas e não simplesmente com populismos, digamos assim. Se o resultado das legislativas anteriores, agora em 2024, surpreendeu, eu creio que o resultado surgiu de uma polarização muito grande que de facto existia, ou seja, conforme já foi referido, o Chega ocupou o grande espaço no voto de protesto, polarizou muito essas eleições. Houve muito apelo em relação ao voto útil, que certamente condicionou, digamos assim, o nosso resultado. Eu creio que o resultado das europeias depois é o contraponto, digamos assim, em relação às legislativas. Enfim, o que a questão é que nós fomos sempre crescendo, mesmo em todos os atos eleitorais, inclusive nas últimas legislativas, aumentamos 20% da nossa base de eleitores no Algarve, por exemplo. Ou seja, foi sempre um crescimento gradual e sempre houve a noção que o crescimento iria ser gradual e será gradual também daqui para a frente, certamente. As ideias da iniciativa liberal, para quem conhece um pouco de economia, para quem a gente pode chamar da classe média, para quem até tem tempo de dedicar um pouco a conhecer um pouco mais as propostas, tal, elas podem fazer um sentido muito claro. Mas são ideias mais complexas, que você necessariamente não consegue falar diretamente com o povo. E aí fica uma diferença, vamos dizer, das propostas mais rebuscadas, tidas talvez como elitistas, contra o que se chama de populismo ou popular. Essa dificuldade de transformar essas ideias num discurso mais direto, mais popular, mais perceptível pela fatia maior da população, é uma barreira que vocês enxergam e pretendem passar? Sim, claro, isso é literalmente aquela bala de prata, não é? É transformar ideias complexas em frases simples que sejam perceptíveis por qualquer pessoa. Mas não conseguiu ainda. É assim, eu penso que conseguimos, em parte, senão não teríamos conseguido o resultado eleitoral que nós conseguimos até ao momento, ou seja, já em parte, esse trabalho está a ser feito. Se existe um caminho fácil, provavelmente não existe, ou seja, aqui de facto
A questão é, obviamente, encontrar formas de comunicação, formas de transmissão, mas também trabalhar, cá está, com os jovens, por isso é que somos um partido de jovens, e digamos assim, trazer-lhes as ideias logo desde cedo, que é para perceberem e que é para haver uma melhor compreensão destas ideias, que muitas vezes são complexas. Atenção, nós vivemos num mundo complexo, ou seja, o mundo não é simplicista, e isto é um dos desafios da política. Nós tentamos simplificar muito o discurso político, tentamos simplificar muito as grandes questões do dia-a-dia. A verdade é que o mundo é complexo, está entrelaçado em vários tópicos, digamos assim, e simplificar também em excesso as mensagens muitas vezes acaba por prejudicar a própria discussão política que pode haver. Ao final das eleições legislativas, o Chega e a comunicação social, de maneira geral, decretaram o fim do bipartidarismo português. Foi muito falada essa expressão, foi dita em tom de comemoração ou em tom de preocupação, não importa, tinha muita gente citando isso. Uhum. Ao final das europeias, a gente pode dizer que tem mais um player, ou seja, a Iniciativa Liberal virou um player ao mesmo nível em termos de representatividade que o próprio Chega, porque por muito pouco não ficou em terceiro lugar nas eleições. Eu creio que nós estamos a fazer o nosso caminho, independentemente do resultado de partidos terceiros, seja o Chega, seja o PS, seja o PSD. Eu creio que o nosso grande desafio é, de facto, de aumentar o número de votantes da Iniciativa Liberal. E nós já percebemos que existe uma base eleitoral sólida em relação a isto. Ou seja, conforme já repeti várias vezes, o número de eleitores foi crescendo constantemente. Ou seja, o nosso grande desafio é solidificar a nossa base de eleitores e fazer crescê-la gradualmente, obviamente. Nós necessitamos, imprescindivelmente, de crescer ainda mais para termos realmente peso na política portuguesa. Ou seja, os 9% alcançados são um ótimo resultado, ou acima dos 9% nas europeias. No entanto, é só mais uma etapa. E esta etapa nós necessitamos, de facto, de chegar aqui aos 12, 13, 14, 15% para termos peso suficiente para influenciar politicamente a governação, digamos, em Portugal, eventualmente integrar um governo futuramente e, de facto, influenciar depois ativamente a política. Ou seja, isto é gradual. Se o bipartidarismo acabou ou não, eu tenho algumas dúvidas, muito sinceramente. Enfim, existem hábitos de votação que existem há 50 anos, literalmente, ou seja, as pessoas votaram durante muitos anos nos mesmos partidos, independentemente das propostas. Existe aqui, está muito enraizado quase um clubismo, digamos assim, em Portugal, ou seja, haverá sempre não, mas ainda haverá algum tempo uma tendência bipartidária, embora depois possa haver outros partidos que se... E a aposta é o jovem. Claramente, que a aposta que é não jovem. está, vamos dizer, contaminado por esse clubismo entre os dois grandes partidos, vamos dizer. Exatamente, ou seja, e dá para ver, aliás, nos estudos que são feitos normalmente após as eleições, que a Iniciativa Liberal domina, de facto, ou está na frente, nos lugares cimeiros, nas intenções de voto dos mais jovens, até porque, cá está, nós falamos muito sobre o futuro. Que é algo que os outros partidos tendem a não fazer porque tende-se a resolver problemas de curto prazo que são conjunturais e pouco estruturais. Não há aqui mais nenhum partido que fale verdadeiramente de reformas no país que são necessárias, como nós também afirmamos que as reformas são necessárias na Europa também, que aliás sofre grande parte dos mesmos problemas de Portugal. Sim, né? Mudam-se algumas características, mas basicamente a gente fala dos mesmos temas. Falando do Algarve agora, e aí você cita que a própria Iniciativa Liberal ainda não tem um número suficiente de deputados que chegue a influenciar diretamente nas decisões, mas está participando do jogo da Assembleia. O Algarve não fez nenhum deputado da Iniciativa Liberal. Está diretamente fora desse jogo de defender o Algarve na Assembleia da República. Qual é a ligação dos representantes da Iniciativa Liberal, ou quais são as ligações com os representantes da IL na Assembleia da República, e se essa ligação ela é forte o suficiente para que, através da Iniciativa Liberal, os algarvios e os nascidos ou os que adotaram o Algarve como seu lar,
possam pleitear mudanças de paradigmas que são importantes em prol do Algarve. Porque a gente sente, até com os políticos eleitos daqui, que estão na Assembleia da República, um discurso de dificuldade. Fala, olha, nós estamos lá e é uma luta, porque o Algarve realmente é esquecido e a gente tem que gritar muito para ser ouvido. Mais difícil ainda um partido que não tem representantes diretos lá. Como que é essa ligação e como que a Iniciativa Liberal do Algarve cobra os seus representantes para que defenda essa região? Eu não sei se é mais difícil a ligação. Até porque nós temos aqui dois efeitos. Já agora, o primeiro é organizacional. A própria Iniciativa Liberal, eu pertenço ao Núcleo de Faro e sou neste momento vice-coordenador do Núcleo de Faro. Acima de nós, digamos assim, hierarquicamente está diretamente a Comissão Executiva do Partido. Sim. Ou seja, não existem aqui hierarquias intermédias como existem nos outros partidos, através das distritais e conselhias, seja o que for. Ou seja, a ligação é direta. Ou seja, eu falo diretamente, digamos assim, com os representantes devidos. E nós temos um contacto direto, estreito. Já tivemos visitas de vários deputados, tivemos inclusivamente visitas também dos presidentes dos partidos, várias vezes ao ano, tanto neste momento o Rui Rocha, mas também já anteriormente com o João Coutinho Figueiredo, nós tivemos cá visitas por diversas vezes ao longo do ano. Tentamos aproximar de facto o Algarve, isso é um trabalho que obviamente também nos compete a nós, de comunicar os problemas diretamente, mas essa comunicação é direta. Ou seja, nós não temos que passar aqui por etapas intermédias, nós comunicamos diretamente, neste caso à Assembleia da República ou à Comissão Executiva do Partido, determinados assuntos e tentamos mantê-los atualizados quanto a desafios e às vezes até oportunidades de soluções que existem aqui no Algarve. E como essa Iniciativa Liberal do Algarve enxerga essa relação do Algarve com o governo central? Aquela história que a gente ouve muito, o Algarve dá muito e recebe pouco. Como é que vocês enxergam isso? Assim, isso é um facto, não é? Ou seja, a contribuição do Algarve para Portugal é grande e, de facto, tem-se esquecido, digamos assim, ou tem sido esquecido ao longo dos últimos anos. Isso acho que não existe aqui dúvida, qualquer algarvio consegue reconhecer e perceber esta questão. Ou seja, aqui o desafio é realmente colocar o Algarve no mapa e fazer com que as pessoas ou responsáveis percebam qual é que é o sentimento no Algarve e quais é que são os desafios do Algarve. Nós temos aqui uma organização um bocadinho bizarra no Algarve. Por um lado, toda a organização de Portugal, digamos assim, baseia-se, por exemplo, no investimento através dos fundos europeus. Sim. Algo que nós temos acesso reduzido, limitado no Algarve. Ou seja, nós vivemos num país que está desenhado, digamos assim, para aproveitamento destes fundos, e não estou a dizer que foram bem ou mal aproveitados, isto é só uma constatação da forma como os investimentos são programados, mas no Algarve não existe isso. Ou seja, ou existe de forma muito, muito limitada. Ou seja, é logo uma desvantagem competitiva enorme em relação ao resto do país. Ou seja, se tudo o resto fica igual, nós estamos, obviamente, em desvantagem face a outras regiões e, principalmente, as pessoas, de facto, veem investimento a vir, veem visitantes a vir, o turismo exporta várias milhões de pessoas, mas, de facto, não veem nenhuma retenção de capacidade de investimento cá, não veem investimentos estruturais, até pelo contrário. Vemos investimentos estruturais avançarem noutros sítios do país, mas o Algarve, obviamente, a ficar atrás. E, obviamente, que existe. Se nós falamos... Isto é uma coisa que os políticos gostam muito de falar aqui no Algarve, que é nós temos que diversificar a economia e não estar dependentes do turismo, etc. Mas, como é que se faz isto? Não é? Ou seja, como é que nós criamos investimentos estruturais, infraestruturas e quais é que são as infraestruturas necessárias para potenciar futuramente uma diversificação da economia, uma economia menos dependente do turismo, embora o turismo seja, de facto, um pilar muito importante do Algarve, que muitas vezes também acaba por ser, entre aspas, o patinho feio e culpabilizado por muitos dos males. Eu considero exatamente o contrário, muito sinceramente. É o melhor e o pior ao mesmo tempo. Exatamente, né? Exatamente. Quando a gente fala da iniciativa liberal, e é uma percepção que eu sinto das pessoas, e eu já citei o assunto do elitista, mas, para além disso, a gente ouve muito coisas do tipo assim, não, eles acham que o Estado não pode contribuir com nada, que o Estado, quanto menos, melhor,
que é a iniciativa privada, mas a iniciativa privada só quer saber de lucro, a iniciativa privada, se tiver algum problema, ela tira os seus investimentos, vai embora e deixa o povo passando fome, passando necessidade e tal. É evidente que eu, atuando nesse ramo, sei que não é exatamente isso, não é isso que se apregoa, mas essa percepção das pessoas de que a iniciativa liberal, ela é pró-patrão e o trabalhador em segundo plano. Como é que explica que não é bem isso? Ou é isso? É isso, mais uma vez, é uma excelente questão. É complexa, obviamente, explicar isto em breves minutos. Mas, acima de tudo, esta questão de ser pró-patrão ou pró-funcionário no iniciativa liberal não existe. O que nós pretendemos é que, de facto, tenham liberdade das relações económicas, tanto seja de um lado como do outro. A situação que nós temos atualmente, na verdade, é muito mais pró-patrão do que propriamente aquilo que o liberalismo defende, não é? Ou seja, existe, de facto, aqui uma forma de economia meio fechada, digamos assim, com algumas barreiras de entrada em alguns setores, em que aí sim, digamos assim, existe um protecionismo quase em determinados setores, que depois acabam por prejudicar quem é, obviamente, o empregador, neste caso, e o empregado também. Ou seja, acaba por encapsular toda a economia. Sim. E nós, obviamente, apregoamos que não existe aqui nem para um nem para o outro. Ou seja, o liberalismo defende, de facto, que as relações devem ser mútuas e que serão boas para ambos. Isto no futuro, ou seja, numa perspectiva de longo prazo, certamente será verdade. Aqui também nós defendemos que os lucros privados e prejuízos privados, ou seja, que o Estado depois não contribua numa situação de prejuízo, que é algo que, por exemplo, nós defendemos para... Nós não, que se defende comumente Sim. para alguns setores da economia. Aqui, de facto, trata-se de não o regime assistencialista, mas sim o regime livre, competitivo, que aposta na inovação para que haja crescimento económico que seja bom, tanto para o empregador como para o empregado. Por exemplo, quando a gente fala de um dos problemas do Algarve, que é o transporte público. Sim. É muito complicado. Ele praticamente não existe em larga escala e você não consegue trazer um investimento, ou vai ser muito difícil você trazer um investimento privado para um setor que tem pouca gente que usa. A conta não fecha. Necessariamente você precisa da mão do Estado ali. Como isso deve ser feito? Como você enxerga esse problema e qual é a solução, na sua opinião, na sua visão, por exemplo, para o transporte público aqui do Algarve? Sim, existem determinados setores em que é problemático haver uma iniciativa exclusivamente privada, obviamente. Os transportes são uma boa questão, mas neste caso, mais uma vez, o transporte não é executado pelo operador público. É um serviço público Sim. que pode ser operado, neste caso até é em parte, por um operador privado. Sim. Exatamente. Nós não somos antipúblico, e eu gostaria de ressalvar isto, ou seja, para nós é indiferente que determinados serviços sejam efetuados pelo prestador público, pelo privado ou pelo social. Podemos falar nos transportes, podemos falar na saúde, ou seja, aqui a questão é irrelevante. Nós temos que procurar a melhor solução, ou a solução mais eficiente, mais competitiva e que preste, neste caso, melhor serviço. Obviamente, no caso dos transportes no Algarve, temos uma particularidade. Nós temos 150 km de costa, obviamente, temos cidades ou polos habitacionais espalhados literalmente por estes 150 km Sim. e depois temos o interior. Ou seja, que embora seja menos populoso, obviamente também tem de ser servido. Sim. Ou seja, aqui o serviço, digamos assim, público, entre aspas, de transporte, de facto tem de ser assegurado, ou seja, tem que garantir que as pessoas consigam chegar de A para B. Nós entendemos que esse serviço público deve ser prestado pelo prestador privado, pela simples razão que existe uma motivação adicional de ser eficiente. A grande diferença entre um prestador público e um prestador privado é simplesmente a motivação, ou seja, e aqui entra outra vez o lucro. Aquele que parece que é um sacrilégio falar em Portugal, é de facto um motivador. E é um motivador para ser eficiente, para prestar um melhor serviço. E é isso que se pretende. Realmente, a palavra lucro, ela é demonizada de uma maneira errada. Falando, mais uma vez, dos problemas do Algarve, a gente falou de transporte público,
Acho que até vamos dar um passinho para trás aqui. Na prática, o que precisa ser feito a curto prazo? Porque também, assim, tem algumas coisas que não dá mais tempo. Não dá mais para fazer projeto para daqui 10 anos resolver o transporte público. O turismo do Algarve está crescendo, tem cada vez mais gente vindo trabalhar cá para atender esse mercado que é gigante. É um público cada vez mais exigente no sentido, no bom sentido, né? São pessoas que estão dispostas a pagar muito para estar no Algarve. E eles têm que ser atendidos, tem que ter gente para trabalhar. E quando a gente fala de transporte público, nós não estamos falando do turista. O turista, normalmente, ele se locomove com os TVDE, alugam seus carros e tal. A curto prazo, qual é a solução do transporte? Ou pelo menos, a amenização do problema? Bom, mais uma vez, estamos à procura da bola de prata, não é? Ou seja, isto neste caso foi já muito falado, muito discutido. Eu acho que um dos grandes desafios é criar uma intermodalidade, antes de mais, entre os transportes públicos. Ou seja, como é que eu me desloco entre cidades e dentro das cidades. Sim. E estas estarem emparelhadas de facto, ou seja, eu conseguir apanhar um comboio para determinado ponto, daí apanhar um autocarro para concluir a minha viagem, okay. ou outro meio de transporte, estou a generalizar. Ou seja, integrar estes tipos de transporte todos é absolutamente fundamental. Nós temos uma linha de comboio regional, obviamente com capacidade muito limitada, boa verdade, temos linha única, dificilmente conseguimos alterar, embora haja algumas soluções em que se pode criar aqui algumas suplances, digamos assim, que poderiam movimentar muito mais comboios e que também não são muito complexos em termos de investimento nem de construção e que capacitavam o Algarve com mais, digamos, flexibilidade nesse aspecto, mas também, sobretudo, a interligação. Por exemplo, a rede, por exemplo, que existe atualmente de rodoviário, de transporte rodoviário, é razoável, ou seja, ela chega, de facto, a muitos pontos no Algarve. Chega, mas assim, o intervalo de um para o outro é exatamente. Tudo bem, você consegue chegar a qualquer lugar do Algarve, está tudo certo, existe a ligação de ponto a ponto, ok. O problema é que você tem que programar a sua vida de acordo com aqueles parcos horários, e aí é que está o gargalo, principalmente quando você fala do trabalhador, que chega no verão, muitas vezes quer fazer uma hora extra, quer trabalhar um pouco mais, é exigido que ele faça um pouco mais e, dá um determinado horário, ele não consegue mais voltar para casa. Sim, mas é exatamente isso, ou seja, na verdade não estão adequados à procura, ou seja, existe procura para determinados horários, muitos tempo, enfim, cá está, são exigidos quase, digamos assim, de estarem em determinadas horas em determinado sítio, mas depois não existe oferta correspondente, Sim. Ou seja, é claramente preciso rever esta questão, já agora estes contratos são relativamente recentes, os atuais rodoviários, boa verdade, por isso também não podemos estar a afirmar taxativamente que não funcionam, porque eles de facto são recentes, mas obviamente que é preciso uma constante monitorização e uma flexibilidade também neste caso, ou seja, nós temos que realmente perceber onde é que existe a procura e como é que nós poderemos criar aqui a oferta complementar. Dentro disto, mais uma vez, emparelhando os vários métodos de transporte que existem. Okay. Existem bastantes dentro das cidades, dentro dos municípios, mas também fora dos municípios. Eu gostaria também de reafirmar aqui a importância, eventualmente, de pensarmos um pouco mais além das cidades. Existe aqui uma limitação às cidades, muitas vezes, ao pensarmos nisto, e um pouco a interligação entre os vários municípios. Isso surgiu agora, durante os últimos anos, o tal projeto, eventualmente, do metro à superfície. Aliás, já se fala disso há algum tempo, agora houve aqui alguma concretização em termos de movimento, que seria, por exemplo, um projeto muito interessante para ligar alguns municípios do Algarve Central, e aí sim criar uma alternativa de transporte relativamente pesado que consiga transportar um grande número de pessoas entre as cidades do Algarve Central, nomeadamente entre Lolé, Faro e Olhão, e pensar numa perspectiva mais de metropolização, ou seja, de uma área metropolitana que de facto sirva, um transporte que sirva esta área metropolitana integrada, mais uma vez, numa perspectiva de futuro. Obviamente só estamos a falar aqui de uma área metropolitana relativamente reduzida, ok? Obviamente que o resto do Algarve também tem não pode ser esquecido. Porque na verdade, se você for pensar, Olhão, Faro e Lolé,
já são cidades que é muito comum uma pessoa morar em Lulé, trabalhar em Olhão e levar o filho da escola em Faro. Este pedaço, entre aspas, as pessoas estão se resolvendo. Complica um pouquinho mais quando você fala de Tavira, que fica completamente isolado desses núcleos. Se você pensar em El Coutinho, então, né, mais ainda. E a curto prazo eu sei que é complicado, mais ainda se pensar em investimento privado, tem que ser a mão do governo forte entrando para conseguir isso. Falar mais de mais um grande problema do Algarve, e que sempre fica nessa coisa do é o Estado, é o mercado que tem que regular, que tem que fazer tal, que é a moradia. A gente sabe que há muitas iniciativas, muita gente que gostaria de construir mais, de investir, estou falando da iniciativa privada, em busca de lucro, ponto, e que é freado vamos dizer, pelo Estado, porque fala, não, mas não pode ter tanto lucro assim, tem que ser coisas mais moderadas, tal. Por outro lado, nem sempre o Estado provém tudo, nem sempre não. O Estado não tem provido o suficiente de moradias de valor mais reduzido para o trabalhador médio conseguir comprar o seu apartamento, sua casa, sua moradia, para trabalhar na própria região. O que é menos ruim ou o que é melhor? Mais Estado, menos iniciativa privada? Eu acho que aqui, mais uma vez, o Estado deve ser uma rede de segurança. E, obviamente, tem que providenciar, não é bem a palavra, tem uma responsabilidade de providenciar habitação àqueles que realmente necessitam. A iniciativa privada deve, neste caso, ser a principal âncora do mercado. Mas damos um passo atrás e, neste caso, falar eventualmente dos problemas do ordenamento do território e da forma como se cria o ordenamento do território atualmente, que é um espelho perfeito de muitos problemas em Portugal, nomeadamente burocracia, complexidade de aprovações, e estamos a falar, por exemplo, de uns PDMs que no Algarve estão desatualizados, mas sobre os quais, por exemplo, os municípios já nem sequer têm o grande domínio. Ou seja, existem aqui várias dezenas de entidades que vão dar pareceres a priori acerca destes planos de ordenamento e que depois simplesmente são acatados pelos municípios, Sim. que obviamente limita a capacidade de ação, limita também a disponibilidade de terrenos para construção e desenvolvimento de mais habitação, que por sua vez iriam limitar o crescimento dos preços ou até reduzi-los a prazo. Ou seja, aqui, mais uma vez, os problemas estão muito interligados. Agora, peraí, iriam mesmo? Porque a questão é a seguinte, nós estamos falando de um Algarve altamente valorizado, assim, uma nova meca dos endinheirados do mundo inteiro estão vindo para cá, comprando mansões de 5, 10, 15 milhões de euros, ou seja, é um público que normalmente, principalmente o estrangeiro quando vem para cá, ele vem, como a gente diz no Brasil, com bala na agulha. Você falou de bala de prata, ele vem com bala de prata na agulha à vontade para comprar o que ele bem entender. Como é que você limita isso? Ou seja, se você é um construtor e o Estado fala, não, você não pode ganhar tanto, você complica a iniciativa, a busca do lucro. Numa região onde, para o bem ou para o mal, o que se pede, você pode pedir valores que para outras regiões de Portugal são astronômicas, né? Se você pensar um T2 aqui, ele chega a valer 100% mais do que um T2 em outras regiões do país. Sim. E nós não estamos falando aqui nem de Alentejo, não, estamos falando lá do norte. Como é que faz isso? Porque é complicado. A impressão que a gente tem é que, mesmo que escancarar a possibilidade de muita construção, por natureza, o empresário vai querer continuar obtendo muito lucro. Sim, mas eu acho que nós não competimos com as moradias de 15 milhões, nem com as moradias de 1 milhão. Atenção, eu acho que quem quer comprar as moradias de 15 milhões e 1 milhão saberá onde adquiri-las e existem no Algarve. Eu acho que essas não estão a inflacionar as nossas casas aqui, digamos assim, das nossas cidades. Você acha que não mesmo? Não, claro que não. Não é o mesmo público. Alguém compra uma moradia de 15 milhões e vai trocar por um... Não é o mesmo público, mas de alguma maneira o que a gente vê, eu falo por mim.
Eu, quando cheguei ao Algarve há 3 anos, o mesmo imóvel que eu comprei para mim, para residir com a minha família, hoje ele vale 45% a mais de avaliação. Sim, mas porque não havia 3 mais. anos. Neste caso, é porque não havia, ou porque não há mais. Nós tivemos, de facto, um estrangulamento completo da oferta. Eu recordo que há 3 anos atrás havia, de facto, meia dúzia de casas no mercado, estavam a ser construídas, enfim, e muitas vezes construídas em sítios que não são habitualmente turísticos, Sim. mas que eram adquiridas, obviamente, também, assumo, por residentes e não residentes, obviamente, porque eram as únicas que existiam, neste caso. Ou seja, mas por norma, o comprador residente e o não residente não lutam pelo mesmo imóvel, digamos assim. Só lutam se não houver escolha. Obviamente, se não houver escolha, mas o construtor, a questão é, o construtor, se ele pode construir uma coisa que ele vai ganhar 200% do investimento, por que ele vai construir uma coisa que ele vai ganhar 30% do investimento? Sim, pronto. Obviamente que o construtor tenta maximizar o seu lucro. O lucro, neste caso. Ok. Ele tem esse direito. Exatamente, tem esse direito, é perfeitamente razoável, digamos assim, fazê-lo, mas o lucro no investimento imobiliário está intrinsecamente ligado à localização. Ou seja, e à qualidade de construção. Ou seja, há aqui 3 fatores: localização, qualidade de construção e depois é o lucro, digamos assim. Se nós repartirmos cada um por 33%, obviamente, se nós formos colocar a construção numa localização mais exclusiva, o lucro efetivo, embora a margem, exatamente, é maior, embora a margem seja mais ou menos idêntica. Aqui a questão, mais uma vez, aumentando a oferta, aumentando a possibilidade de construção, vamos reduzir a base, digamos assim, do custo, que é, de facto, o terreno. Depois também terá de ser adequado em termos de custos de construção e depois será adequado em termos de lucro. Isto é perfeito? Não é, já agora, não é. O problema é que a solução alternativa também não é perfeita. Nós não podemos assumir que o Estado vai construir para todas as famílias médias. Ou seja, de onde é que vem o dinheiro? Não é? O Estado não tem dinheiro ele próprio. O Estado literalmente trabalha com o dinheiro dos contribuintes. Ora, se é a classe média a contribuir... Isso é muito importante de falar, né? O Estado não tem dinheiro. Ele está fazendo a gestão do nosso dinheiro. Exatamente, ou seja o dinheiro não aparece do nada. Ou seja, ele não produz nada, né? O Estado não produz... Limitado, exatamente, sim, de forma muito limitada. Não é? Ou seja, na verdade tem que gerir o dinheiro que os contribuintes, obviamente, lá colocam. Ora bem, não pode distribuir mais do que aquilo que recebe, mais uma vez, ou seja, não podemos assumir que o Estado vai resolver o problema de todas as pessoas. E aqui na construção e na habitação é um deles, obviamente. Até agora essa entrevista está muito fácil, agora eu vou dificultar. Vamos para as pautas de costumes. A gente sabe que isso está acontecendo no mundo inteiro, a tal da polarização direita-esquerda, conservadores e progressistas, aí tem nomenclaturas um pouquinho diferentes para lá e para cá, mas basicamente é isso. A Iniciativa Liberal, a gente pode dizer que é um partido de direita, mas na hora que você fala dos costumes, é um calcanhar de Aquiles, porque tem conservadores e tem progressistas. Numa disputa política majoritária, isso no mundo inteiro, as pautas de costumes têm ganhado, feliz ou infelizmente, mais destaque às vezes do que economia, qualidade de vida, bem-estar das pessoas. Onde se posiciona essa iniciativa liberal? Bom, nós tínhamos, curiosamente, um dos primeiros slogans que a Iniciativa Liberal tinha era nem direita nem esquerda, liberal. Ou seja, aqui a questão era não haver esta dualidade. Obviamente que economicamente as pessoas associam muito mais com a direita tradicional, digamos assim. Sim. No entanto, não temos, obviamente, uma visão conservadora, como nós, ou como se interpreta atualmente a discussão, digamos assim. Mas também não nos chamaria progressistas de forma alguma, porque aqui a questão é que esta questão não se coloca. O empoderamento, entre aspas, está no indivíduo, e não em qualquer coletivo, e não em qualquer grupo. A pessoa está livre de fazer o que bem entender, desde que, enfim, não interfira nos direitos e deveres das outras pessoas. E é esta a base, ou seja, é de facto colocar o foco no indivíduo. E é uma coisa que sai um pouco ao lado desta discussão, digamos assim, não é? Porque não é uma perspectiva clássica conservadora, nem uma progressista, conforme é interpretada, digamos assim, atualmente, é
uma perspectiva que, de facto, coloca unicamente o foco no indivíduo. Eu entendo, mas tem momentos que é sim ou não, que é pró ou contra, que é apoio ou não apoio. E aí a gente vê debates gigantescos nesse momento, por exemplo, no Brasil, explodindo o tema da criminalização do aborto. Recentemente, na Argentina, o aborto foi descriminalizado, foi não liberado, mas foi como é que eu vou dizer? Foi abrandado o assunto do aborto. Nos Estados Unidos, que tradicionalmente era um país que o tema do aborto não era mais um tabu, a Suprema Corte muda o entendimento de uma lei de 1970 e qualquer coisa e fala, não pode aborto mais. E aí é um tema que não tem meio termo, é para cá ou para lá. Mas eu entendo que seja muito difícil para a iniciativa liberal se posicionar, porque dentro dos seus quadros há essa dicotomia. Mas tem um determinado momento que tem que se posicionar. Eu estou citando um tema muito polêmico, muito difícil, que eu sei que cabe 10 programas desse, não um só, mas eu não quero falar do tema, eu quero falar do posicionamento do partido. Sim, percebo. Obviamente não posso falar do posicionamento do partido, porque cá está, existem obviamente diversas opiniões e, enfim, aquilo que eu posso transmitir... Perdão, até deixa eu me corrigir. Não, eu não quero saber do posicionamento. Eu me fiz entender de forma errada. Eu não estou te colocando numa situação que você tenha que falar em nome do partido e nem quero saber o posicionamento do partido em relação a esse tema. Mas politicamente, nesses temas que são muito nevrálgicos, são muito suscetíveis a paixões e até filosofias, religiões, uma série de coisas, como o partido vai comunicar uma decisão que cedo ou tarde ela vem, sendo que dentro dos seus quadros é através da democracia, ou seja, dentro do partido se faz uma votação e se vê para que lado vai? É isso? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, nós anualmente existe uma convenção em que se reúnem todos os membros da Iniciativa Liberal, isto ao contrário dos demais partidos, que penso que na exclusividade funciona através de delegados, ou seja, não são pessoas nomeadas que representam os membros, são efetivamente os membros que são convidados a decidir sobre, neste caso, o posicionamento ou a estratégia global do partido para um biénio, neste caso normalmente que é decidido, e algumas decisões setoriais, sobre os quais todos se podem pronunciar e que depois são votadas e que têm de ser, obviamente, acatadas por parte da Comissão Executiva do partido e que depois fazem, digamos assim, a grande representação. Por isso é que um partido liberal é sempre, digamos assim, existe muita discussão, existe muito debate e isso é perfeitamente normal. Isso é tido como uma falha de um partido. E você já deve ter ouvido coisas do tipo assim, a esquerda, quando decide alguma coisa, eles param de se criticar mutuamente, pelo menos em público, e seguem naquele caminho. A esquerda, tradicionalmente, ela é muito coesa. Inclusive, os partidos, não necessariamente só o PS, mas os partidos que orbitam o PS. A direita, não. A gente vê isso, discussões públicas do PSD, a gente vê discussões públicas tradicionais disso. No Brasil, nos Estados Unidos, a direita se critica em público, um critica o outro em público. A Iniciativa Liberal tem essa característica por natureza. É uma fragilidade ou é uma força? Bom, eu acho que são as duas coisas. É uma fragilidade, claramente, na percepção pública, quando se sai, obviamente, e temos noção disso. Obviamente, existe aqui um foco. A partir do momento em que existe um foco, digamos assim, no partido, obviamente, qualquer discussão interna é extrapolada e obviamente, os mídias aproveitam com todo o direito, atenção. No entanto, obviamente que também fortalece internamente. Eu digo uma coisa, enquanto houver discussões na Iniciativa Liberal, o partido está vivo e vai crescer. O problema da Iniciativa Liberal será quando deixar de haver discussões internas. Que todo mundo concordar. Exatamente, quando todos concordamos, aí estamos muito mal. E é algo completamente natural. Eu acho que os partidos liberais, se não formos ver no resto do mundo, por exemplo, em países europeus em que existe, de facto, muitos partidos liberais, em que eles estão implementados há muitas décadas,
existem sempre muitos candidatos, por exemplo, à liderança, ou seja, normalmente há uma dezena de candidatos que tentam fazer este debate interno e que, obviamente, é um debate aceso e é um debate também de posicionamento, digamos, interno do partido. E o próprio partido precisa de diferentes correntes, de diferentes influências, tanto até para encontrar um equilíbrio interno e depois para o exterior. Ou seja, eu acho que é a nossa grande força. Obviamente que a curto prazo pode nos prejudicar em algumas situações, e eu assumo que sim, e que talvez deveríamos ser um bocadinho mais contidos em alguns pontos. Mas pronto, enfim, faz parte. Eu apertei muito, agora vou facilitar a última parte do nosso papo. Muito bem. Os projetos, né, projetos eleitorais da Iniciativa Liberal para o Algarve. O ano que vem é um ano de decisões eleitorais aqui para o Algarve, quer dizer, para o país inteiro, mas falando especificamente do Algarve, devem lançar os seus candidatos, é natural. Qual é a perspectiva, sabendo que aquela história, tem 2 grandes partidos, tem uma terceira força que surpreendeu nas legislativas, ganhando o Algarve, né, sendo o partido mais votado no Algarve, ou seja, tem uma perspectiva de que o Chega vá bem no Algarve, e a Iniciativa Liberal. Qual é a perspectiva para essa disputa de 2025? Eu vou fazer primeiro aqui uma parte regional, em termos de o objetivo para as próximas imaginárias legislativas, que nós não sabemos quando é que são, daqui a 4 anos, à partida, não é? Em que nós tínhamos até agora uma dificuldade, obviamente, de eleger no Algarve, sofríamos muito com a questão do voto útil, do chamamento do voto útil, em favor de outros partidos. No entanto, com esta votação ultrapassando, digamos assim, ou alcançando este resultado eleitoral nas europeias, obviamente que também os objetivos alteram-se. Nós necessitamos cerca de 6,7%, 6,8% no Algarve para eleger um deputado. Este resultado permite, digamos assim, ou permitiria eleger com alguma folga. Isto não quer dizer que, obviamente, vá acontecer, são eleições diferentes, admitidamente, mas o objetivo agora será, certamente, nas próximas legislativas, lutar por um deputado algarvio a representar a Iniciativa Liberal. Isto tem de ser claro. Aliás, se o nosso objetivo for crescer e for ganhar peso a nível nacional, também tem que, obviamente, passa pelo Algarve. Não é? Passa por ter um representante, cá está, uma voz ativa do Algarve. Em termos locais, que são as eleições que se perspectivam, digamos assim, no imediato e que temos certeza que vão acontecer em outubro, obviamente, esse papel vai estar na mão dos núcleos no Algarve. Ou seja, existem 5 núcleos atualmente. Posso dizer que Portimão, Silves, Albufeira, Lolé e Faro, atualmente, que têm sob o domínio a responsabilidade de apresentar, obviamente, equipas a concorrer às eleições autárquicas. O objetivo é, obviamente, ter representantes, seja nas assembleias municipais ou nos executivos, ou melhor, nas variações dos municípios. Quais vamos concorrer, se vamos concorrer a todos ou não, isso, enfim, depois fica a responsabilidade dos núcleos e, obviamente, tem que fazer a interpretação. Mas, evidentemente, nós também necessitamos ter uma presença local. Se queremos ser um partido enraizado no dia-a-dia da política portuguesa, necessitamos de chegar às autarquias. Sendo que os princípios da Iniciativa Liberal, a boa governança, eficiência, liberdade, transparência, são necessários, tanto nas autarquias como a nível nacional, como a nível europeu. Nós, atualmente, neste momento, só temos um representante, que sou eu, neste caso, em Faro, deputado municipal. Esperemos, obviamente, que este número aumente e que ganhemos mais influência, porque cá está, mais uma vez, nós necessitamos de influência para conseguir influenciar decisões e formas de pensar. Muitas vezes é as formas de pensar mais do que propriamente as políticas. Eu posso dizer que já faz a diferença. Um deputado liberal faz muita diferença. Se forem 10, muito mais diferença faremos. E a pluralidade nunca ela atrapalha, né? Acho que quanto mais ideias, mais pessoas divergindo, mais procurando depois descobrir qual o ponto de convergência. O problema hoje em dia da política é o seguinte: a parte da divergência todo mundo já aprendeu, mas tem que lembrar que em algum momento tem que ter convergência para que os assuntos sejam resolvidos e não fique só essa guerra política. E aos portugueses que nos assistem aqui, que podem ter a percepção, isso é só em Portugal, não. A coisa tá muito polarizada
em muitos países, muitos países. Eu acompanho de perto os Estados Unidos, Argentina, por óbvio, Brasil, mas na Itália está assim, na França a gente vê a coisa que eu acho que está muito complexa, que é aquela história assim, só o fato de alguma ideia ou alguma proposta vir daquele grupo, eu não quero nem saber se é boa ou ruim. E eu, talvez de forma inocente, ainda acredite que de todos os lados sempre há gente tentando fazer o bem. Sempre há mais pessoas tentando fazer o bem do que o mal. Falta um pouquinho mais de conversa aí. Sem dúvida. Daniel, um prazer te receber aqui. É a primeira vez que a gente recebe um representante da Iniciativa Liberal, que seja o primeiro de muitas vezes. É uma casa democrática, sempre aberta, e espero que vocês trabalhem muito e conquistem os objetivos. Parabéns, muito obrigado. Suas considerações finais para o público de casa. Muito obrigado, espero que a conversa tenha sido agradável e penso que conseguimos aproximar um pouco a Iniciativa Liberal em Portugal aos espectadores. Foi um prazer estar aqui, espero que tenha correspondido às expectativas e muito obrigado. Naturalmente, estamos sempre aqui disponíveis para falar um pouco sobre a Iniciativa Liberal, sobre o liberalismo, sobre a importância do mesmo para Portugal, para o Algarve, e espero encontrá-lo novamente. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. A vocês de casa, mais uma vez, muito obrigado por acompanhar este nosso programa Política em Foco e continuem sempre conectados com a Connect TV Algarve e com a Connect TV no Brasil. Um forte abraço.